Bem-vindos, caros espectadores, ao grande espetáculo da existência humana, onde o palco é dividido entre dois protagonistas que nunca saem de cena, o bem e o mal. Sim, essas duas forças cósmicas, tão antigas quanto o primeiro pecado ou a primeira boa ação, dependendo de quem conta a história, são os fios que tecem a tapeçaria da nossa vida. De um lado, temos a luz, bondade, verdade, beleza, vida, paraíso e salvação. Parece um comercial de margarina, não é? Do outro, a escuridão, maldade, mentira, traição, negação da vida, inferno e danação. E sejamos honestos, há algo de hipnotizante nessa escuridão, algo que nos faz querer dar uma espiadinha, mesmo sabendo que pode não ser uma boa ideia. O mal, meus amigos, é como aquele vilão carismático de filme que você sabe que é péssimo, mas não consegue parar de assistir. Ele tem um magnetismo, uma promessa de liberdade, de poder, de faça o que quiser e dane-se o resto. E claro, muitos de nós caímos nessa lábia. Não é que sejamos todos psicopatas em potencial, embora quem sabe. Mas há uma vozinha sedutora que sussurra, vai lá, ninguém vai saber. E quando percebemos, estamos fazendo coisas que até nossa avó desaprovaria. Mas aqui vai a verdade incômoda. Apontar o dedo para o mau caráter é fácil, rápido e até divertido. Difícil mesmo é olhar no espelho e admitir que o monstro também mora dentro de nós. Quando negamos nossa própria capacidade para o mal, algo curioso acontece. Nós o projetamos nos outros. Sabe aquele colega de trabalho que você acha insuportável? Ou aquele grupo que estraga tudo? Eles viram o alvo perfeito para descarregar nossas frustrações, nossas sombras, nossos defeitos que não queremos admitir. É como se a maldade fosse uma batata quente que jogamos para outra pessoa, enquanto fingimos ser santos. Spoiler, ninguém é tão santo assim. O diabo, esse figura esperto, não é apenas um cara com chifres e rabo. Ele é uma força autônoma, maior que nossa consciência, maior que nossa vontade. Ele é aquele momento em que você faz algo horrível e pensa, nossa, quem sou eu? E quando você aponta um dedo para alguém, 3 dedos apontam de volta para você. Ironia cósmica, não acha? O daimon e a dança cósmica. Vamos viajar um pouco no tempo para a Grécia Antiga, onde o conceito de daimon dava um tempero extra à vida. Não confunda com demônio, por favor. Os daimons eram espíritos, meio que guias espirituais, com uma pitada de mistério. Tinham 2 sabores, o agatodaimon, o anjinho da guarda, que te conecta aos deuses e te faz sentir parte do cosmos, e o kakodaimon, o encrenqueiro que bagunça sua vida e te tira do caminho da plenitude. Quando seu daimon interior está em harmonia, você vive aquele momento de eudaimonia, uma palavra chique para tô de boa com a vida. Mas quando o kakodaimon toma as rédeas, é como se sua bússola interna resolvesse apontar para o caos. O interessante é que esses daimons não são só mitologia. Eles são a personificação daquela luta interna que todos nós enfrentamos. Sabe quando você está tentando ser uma pessoa melhor, mas aí surge uma tentação irresistível? Tipo comer aquele pedaço de bolo que você jurou não tocar, ou falar algo que sabe que vai machucar alguém. Isso é o kakodemon dando um tapinha nas suas costas e dizendo, relaxa, ninguém é perfeito. E enquanto ele ri, você se afunda em culpa e arrependimento. A questão é, o mal não é só um monstro externo. Ele vive dentro de nós. Ignorá-lo é como convidar um vampiro para entrar na sua casa. Boa sorte com isso. Bunz, o rei do pânico. Agora, vamos falar de Pan, aquele deus grego que é meio cabra, meio festeiro e totalmente selvagem. Ele é o patrono dos prazeres mundanos, da música, dos pastores e da fertilidade. Mas também é o cara por trás do pânico. Sim, a palavra vem dele. Pan era conhecido por causar medo contagiante em rebanhos e ataques de ansiedade em quem se aventurava por lugares isolados. Sabe aquele frio na espinha quando você está sozinho e ouve um barulho estranho? Culpe o Pan. Ele é o mestre em transformar um momento tranquilo em um caos psicológico. A diferença entre medo e ansiedade, aliás, é sutil, mas importante.
No medo, você sabe o que te ameaça: um cachorro raivoso, um chefe bravo, uma conta atrasada. Sua percepção fica afiada, pronta para reagir. Já na ansiedade, é como se o perigo fosse um fantasma. Você sente ele, mas não sabe onde está, o que é ou como lidar com ele. Sua mente vira um borrão e você se sente perdido. Pan, com seu jeito debochado, adora esse tipo de confusão. E para completar o pacote, temos o pandemonium, literalmente todos os demônios. Um termo criado por John Milton para descrever a capital do inferno em Paraíso Perdido. É o caos, a bagunça, a desordem que o diabo adora semear, tanto no mundo quanto dentro de nós. Bodes, ovelhas e bodes expiatórios. Na Bíblia, as ovelhas são os seguidores leais, os bonzinhos que andam na linha. Já os bodes, esses são os rebeldes, os teimosos, os que não seguem o pastor. E em rituais antigos, os bodes tinham um papel especial. Eles eram os bodes expiatórios, carregando os pecados da comunidade para o deserto. Daí vem o termo scapegoating, ou seja, culpar alguém por algo que não é culpa dele. É a tática perfeita para quem não quer lidar com os próprios defeitos. Não fui eu, foi fulano. E de repente fulano vira o vilão, enquanto você posa de vítima inocente. Essa projeção é puro ouro para o diabo. Ele adora quando jogamos nossos defeitos. Inveja, raiva, culpa, desejos inconfessáveis nos outros. Carl Jung, aquele psicólogo que parecia entender o diabo melhor que muitos padres, dizia que essa projeção é o resultado da nossa sombra, aquela parte de nós que escondemos porque é feia demais para admitir. Quando negamos nossa sombra, ela não desaparece. Pelo contrário, ela cresce, fica mais forte e começa a aparecer em lugares inesperados. Já reparou como as pessoas mais santas às vezes fazem as coisas mais horríveis? É a sombra dando um jeito de se manifestar. Jung também tinha uma visão interessante sobre Jesus crucificado entre dois ladrões. Para ele, esses ladrões eram, de certa forma, bodes expiatórios, carregando os pecados da humanidade junto com Cristo. É como se a cruz fosse um lembrete. Ninguém está livre do mal, nem mesmo o mais puro. E quando projetamos nossa sombra, acabamos odiando os outros, sejam os diferentes, os outsiders ou simplesmente quem está por perto. É mais fácil culpar o mundo do que fazer um exame de consciência, né? O diabo, o grande divisor. E por falar em diabo, vamos conhecê-lo um pouco melhor. Ele atende por muitos nomes: Satanás, Lúcifer, Belzebu, o príncipe das trevas. Ele é o adversário, o acusador, o tentador, o enganador. E, acima de tudo, ele é o diabolos, palavra grega que significa o que divide. O oposto disso é o símbolo, algo que une, que conecta. O diabo, com seu charme de vilão de novela, adora separar famílias, amigos, comunidades, até você de si mesmo. Ele é o mestre do dividir para conquistar. Já reparou como uma briga boba pode destruir anos de amizade? Ou como uma fofoca bem colocada pode transformar um grupo em um campo de batalha? Isso é o diabo rindo no fundo. Rollo May, um psicólogo com uma quedinha por existencialismo, apontava 3 marcas do diabólico: amor pela nudez, violência e divisão. Sobre a nudez, não se engane. Não é sobre tirar a roupa por liberdade. É sobre a sexualização desenfreada, onde tudo vira objeto de desejo, amplificado pela tecnologia que coloca o proibido a um clique de distância. Violência? Bem, o século XX foi um show de horrores, e o XXI não parece estar muito atrás. E divisão? Essa é a especialidade do diabo. Ele adora quando nos separamos por raça, gênero, religião, política. É como se ele tivesse um manual. Quer destruir uma sociedade? Faça eles brigarem entre si. O diabo também ama a ideia de que somos o centro do universo. Materialismo, egoísmo, a ilusão de que podemos controlar tudo. Isso é o cardápio dele. E claro, ele adora quando nos perdemos em realidades virtuais ou quando esperamos que a inteligência artificial nos salve. Spoiler: uma máquina sem consciência não tem empatia. Boa sorte esperando que ela se importe com você. O contrato com o diabo.
E para fechar com chave de ouro, temos a clássica história do pacto com o diabo. Sabe aquele momento em que você quer algo? Fama, riqueza, amor, poder e está disposto a qualquer coisa para conseguir. É aí que o diabo aparece, geralmente numa encruzilhada, com um contrato tentador. A lenda de Fausto é o exemplo perfeito. Um cara que, cansado da vida, faz um acordo com Mefistófeles, prazer na terra em troca da alma no inferno. Parece um péssimo negócio, mas convenhamos. Quem nunca pensou em vender a alma por um momento de glória? No Fausto de Goethe, o protagonista é um erudito frustrado que acha que o conhecimento humano é inútil. Ele quer mais, quer o impossível. Mefistófeles oferece uma vida de prazeres, mas com uma pegadinha. Se Fausto encontrar um momento de felicidade tão grande que queira que ele dure para sempre, ele morre e vai direto para o inferno. Fausto, arrogante, acha que nunca vai se satisfazer, então topa o acordo. No fim, ele encontra esse momento, mas, surpresa, é salvo pela graça divina. Por quê? Porque ele nunca parou de buscar justiça, amor e progresso. Moral da história: até o diabo pode, sem querer, te ajudar a crescer espiritualmente. Ironia, né?